Boa tarde, meu nome é Edna Carvalho, estou aqui com mais um projeto. Esse projeto são morangos com margaridas. Eu já fiz o fundo, a primeira mão do fundo que eu dei foi de ocre com diluente. Aí eu fui acentuando as sombras com cerâmica e um pouquinho de terra queimada. Nas folhas eu usei verde oliva, sépia, siena natural, e em algumas usei também um pouco de cerâmica. Agora eu vou pintar os morangos e depois as margaridas com fundo azul. Eu vou querer essas margaridas azuis, tá? Vamos começar então. Vamos abrir os morangos. Vermelho fogo, vou estar usando vermelho fogo, vinho, amarelo ouro e branco. Vermelho, vinho, amarelo ouro e branco. Vou usar um pincel cortado e lixado, número 8. Vou começar com o amarelo ouro, fazer um ponto de luz com o amarelo. Já vou vir com o vermelho fogo ao redor aqui desse amarelo, para não secar. Agora eu vou vir esfumando aqui ao redor. Limpo meu pincel no pano. E volto aqui esfumando de leve. Posso pegar uma esquinha de branco, dar umas batidinhas aqui em cima, para ficar esse ponto mais claro. Volto agora com o vermelho e vou terminar de preencher. Sempre tomando cuidado para preencher bem a trama do tecido, esfregando, né, com movimento de vai e vem ou rebolando o pincel, para que toda essa tinta possa penetrar bem na trama do tecido. Agora eu pego um pouco de vinho. Vou fazer a sombra aqui ao redor das sépalas. Tudo que tá embaixo recebe sombra. Então, essa sépala tá aqui, ela faz uma sombra ao redor de cada uma dessas folhinhas da sépala. Fiz aqui a sombra, agora eu pego uma esquinha de vinho e vou fazer uma sombra aqui embaixo. Sempre esfumando bem para integrar uma cor na outra.
Quando a gente fala esfumar, a gente faz movimentos de vai e vem ou movimentos de bolinha rebolando o pincel. Agora eu pego o pincel 00. Vou pegar vinho e vou fazer aqui alguns pontinhos aleatórios que vai ser as marquinhas do morango. Pego um pouquinho de branco e venho aqui embaixo, bem de leve, fazendo um pontinho de luz em cada um desses pontinhos vinho que eu fiz. Pra dar uma iluminada nesse morango. Agora eu vou pegar verde oliva. Hoje o dia tá nublado, não temos muita luz natural. Espero que a pouca luz que temos dê pra ter uma boa visualização. Agora com o verde oliva eu vou fazer as sépalas. Vou preencher cada uma dessas sépalas, cada uma dessas folhinhas pequenininha. Sempre tomando cuidado para preencher bem a trama do tecido. Limpo meu pincel no paninho. Pego um pouco de tinta branca de um lado só do pincel, ó, de um lado só. E vou fazer agora a separação dessas sépalas. Tinta para fora. Vou dando uma iluminada em cada uma delas. Tiro o excesso de tinta e vou iluminando. Agora eu vou fazer esse aqui. Fazer mais um. Estou com pouca tinta amarelo ouro, mas o que tem aqui dá pra gente fazer o trabalho. Amarelo ouro.
amarelo ouro, pra gente fazer um ponto de luz. Limpo meu pincel no pano, já pego o vermelho e vou colocando aqui ao redor. Para que esse amarelo não seque, senão a gente... Agora eu vou continuar aqui, fazendo a sombra com vinho. Aqui ao redor onde está a margarida. Esfumando bem para integrar. É muito importante a gente estar sempre que colocar a tinta, esfumar bem para integrar uma cor na outra e não ficar marcado. Agora vamos fazer o mesmo processo que a gente fez no outro morango. No verde oliva eu vou fazer as sépalas. Preenchendo. Sempre esfregando bem, para essa tinta penetrar bem nas tramas do tecido. Eu não canso de dizer isso, porque é de suma importância, porque senão o trabalho fica com aspecto de como se não tivesse tinta suficiente. Como se não tivesse havido um capricho na hora de estar fazendo. Agora eu vou estar iluminando com branco. A gente vem iluminando uma por uma das sépalas. Tirando o excesso da tinta. Com o pincel 00, vou pegar o vinho e vou fazer alguns pinguinhos aleatórios para ser como se fosse aquelas sementinhas, né? As marquinhas. Depois com o branco, venho fazendo um pontinho de luz embaixo de cada um desses pinguinhos que eu coloquei, só para dar uma iluminada. Notem que eu sempre apoio o meu dedo mindinho para me dar mais precisão, para minha mão não ficar tremendo nem ficar pesada. Outro dia uma aluna me perguntou por que eu estava usando vinho se não podia ser preto. Pode ser preto. Eu gosto de vinho para não fugir muito, né? Mas pode ser preto, pinguinho preto, pode ser sépia. Agora eu vou pegar o sépia e vou fazer um cabinho aqui, ó. Faço como se fosse uma meia lua, com o pincel 00 ainda. E subo um cabinho aqui.
Depois eu pego um pouquinho de branco, vou dar uma iluminada nesse cabinho. O próprio pincel 00. Agora eu vou pintar uma margarida inteira. E essa margarida que tá pela metade, né? Que tá como se fosse um botãozinho. Vou estar usando azul Caribe. Todas as tintas que eu uso são Acrylex já há muitos anos, há mais de 15 anos que eu pinto. Sempre usei Acrylex, existem outras marcas no mercado. Já experimentei, mas não gostei. Porque eu percebi que as tintas são muito líquidas e a da Acrylex ela tem uma textura onde você, se você achar ela muito grossa, você mesmo pode estar diluindo. O acabamento fica maravilhoso, não fica fosco, né? E além disso, tem a questão de render bastante, né? Aí eu vou pegar a tinta e vou fazer essa daqui, do miolo, igual a gente fez a amarela no outro vídeo. De próximo do miolo pra fora. Esse azul é azul Caribe, mas eu posso usar o celeste, posso estar usando outros azuis. Agora eu vou pegar o azul cobalto, que ele é um tom acima, bem mais escuro, e vou fazer uma sombra separando com pouquinha tinta, tá? Pouquinha tinta na pontinha do pincel, no cantinho, e vou separar aqui, ó, uma pétala da outra, só fazendo uma sombra aqui embaixo. Não precisa muita tinta, é só uma sombra. Agora eu venho com o branco, de um lado só do pincel, e venho fazendo a tinta pra fora, trazendo a tinta. Próximo do... mesma coisa, do lado de cá. Essa tinta aqui de dentro a gente puxa em cima desse azul. Vou fazer isso nas outras. Sempre seguindo o movimento onde está, como tá a pétala. Tinta pra fora. Quando essa tinta secar, a gente volta e retoca. Vou fazer a mesma coisa nessa aqui que tá inteira. Azul Caribe.
do miolo para fora. Sempre esfregando bem o pincel no tecido. Vocês vão sempre me ouvir falar sobre esse processo de esfregar bem o pincel, sem medo. O pincel não vai se acabar, o pincel não vai se estragar. É de suma importância, porque às vezes eu vejo muitas pessoas que pintam a tinta, coloca pouca tinta, não esfrega direito o pincel para penetrar essa tinta na trama do tecido. E quando a gente tira esse pano pintado da tábua, fica cheio de mancha. Porque o excesso da tinta, uma parte da tinta já fica mesmo na tábua, né? E aí a pessoa coloca pouca tinta e já viu. Agora vamos fazer a sombra. Mesmo processo, um cantinho só do pincel, ó, cantinho só do pincel. E vamos ver quais são as pétalas que estão embaixo que vai receber a sombra. Essa daqui, ó, tá em cima dessa daqui. Do miolo pra fora. Pego de novo um pouquinho de tinta. Essa aqui tá por baixo. E vou fazendo isso, separando essas pétalas com essa sombra. Aqui. Essa aqui. Tinta sempre voltada pro risco, onde eu quero acrescentar a tinta. Dou uma esfumada para não ficar marcada, não quero excesso de tinta, né? Quero só uma sombra. Essa aqui tá por baixo, então ela recebe sombra. Essa aqui, ela faz sombra aqui nessa outra. Posso fazer uma brincadeirinha. Do miolo levando pra cima. Agora eu volto lá no branco e vamos separar essas pétalas iluminando. Sempre seguindo o movimento da pétala. Trazendo esse excesso de tinta e a tinta que tá no pincel aqui pra dentro. Posso pegar um pouco mais de tinta, colocar aqui em cima e puxar. Aí a gente agora vai ter que observar as pétalas que estão por cima, né? Essa parte aqui, ó, tá por cima. Pego um pouco mais de tinta. Tinta virada pra fora. Quando secar, a gente volta e faz o mesmo processo que a gente havia feito na amarela. Volta e retoca.
no outro vídeo eu havia falado sobre a Ivanice, né? Quando eu colocar o vídeo, eu vou colocar também o link para vocês darem uma olhada. Ela tem também vídeos de margaridas. Como eu falei anteriormente, a gente acaba buscando, a gente tem que aprender, tem que estudar, né? Então eu vou disponibilizar lá o link do canal dela para vocês darem uma olhadinha nos trabalhos dela e em alguns vídeos que ela tem que são maravilhosos. Pronto. Agora eu vou pegar o verde oliva. O miolo dessa é o mesmo processo da outra amarela. Nós vamos usar amarelo ouro, um pouquinho de verde oliva, um pouquinho caramelo, verde oliva, um pouquinho de sépia, e depois a gente vem fazendo o pólen, né? Os pinguinhos para fazer o pólen. Aí vocês dão uma olhadinha no vídeo anterior. O processo da gente fazer o retoque é o mesmo processo também do vídeo anterior das margaridas amarelas. No vídeo anterior eu não fiz, né, os cabinhos da margarida que tá dos botões. Esse eu vou fazer para vocês verem como que é. Verde oliva, a gente vai preencher aqui. Preencher. É como eu disse pra vocês. Eu tô mostrando pra vocês como eu pinto, né? Existem várias maneiras de pintar, tem pessoas que pintam assim divinamente. Aí agora eu vou iluminar com um pouquinho de branco, vou iluminar. Aqui, tinta pra cima. Tinta sempre voltada pra cima, de um lado só. E vou iluminar um lado apenas. Espero que vocês gostem, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário, tá? Deixa nos comentários que aí eu vou respondendo a vocês. Dá uma olhadinha no vídeo anterior das margaridas amarelas. Vou fazer um outro projeto de melancia com elas branca, totalmente branca, pra tá ajudando e pra vocês estarem vendo o efeito, tá bom? Depois eu posto a foto, tá? No meu Face, que é Edna Carvalho, e na minha fanpage, que é Miranda Artesanatos. Eu vou deixar a foto desses trabalhos lá para vocês darem uma olhadinha. Se vocês gostaram, deem um joinha, compartilhem com as pessoas que vocês acham que pode estar ajudando. O objetivo desses vídeos é estar ajudando as pessoas que não têm condições de comprar revistas, nem de estar frequentando a cursos, tá bom? O meu objetivo é simplesmente ajudar. Um abraço para todas vocês e um beijo no coração de todas. Que Jesus abençoe cada uma. Beijo!